Olá, pessoal, bom dia. Todo mundo ouvindo bem? Tudo direitinho? Dá para ouvir direitinho? Bom dia, então, para todos. É uma alegria estar aqui de novo, né? Compartilhando mais alguns momentos aí para nossa formação do Ali. Vai ser uma semana intensa aí de várias, né? De várias informações, enfim, novas referências aí para que vocês possam trabalhar super bem aí dentro do campo, né? E hoje, então, dando continuidade à formação, a gente vai trazer o Dario Joffre, que trabalha na unidade de inovação do Sebrae, e que vai trazer um tema muito interessante para a gente dentro desse contexto aí das nossas atividades, né? Ele vai falar sobre a arte da facilitação de grupos e equipes. A gente sabe que é, lidar com pessoas é talvez um dos maiores desafios, né, Dario? Então, Dario vai falar um pouquinho aí dele e tal, e vai transmitir esse conteúdo aí para a gente. Dario, muito obrigada pela sua participação aqui e boa fala, né? Eu acho que vai ser muito legal. A gente está aqui te aguardando com ansiedade. Bom dia. Bom dia. Maravilhoso, Glaucio. Não sei se Glaucio queria dar um oi também. Fiquei perdido aqui. Não? Tá bem. Então, pronto. Oi, dado. Bom dia, pessoal. Gente, eu vou apresentar aqui a minha tela, e aí, se vocês puderem, por favor, confirmar se vocês estão vendo. Estão vendo essas várias mãozinhas se mexendo aí? Boa, Sim, tudo bem. maravilhoso. Quem já usou esse emoji aí, eu agradeço. O máximo que vocês puderem ir sinalizando aí para a gente ir conversando, melhor para que eu tenha uma noção do quanto o material está fazendo sentido para vocês. Tá? Então, usem e abusem das reações. Vocês vão ver que a aula de hoje ela tem alguns momentos que a gente vai tentar fazer algumas interações, porque eu acho que para a gente poder tratar desse tema, isso é essencial, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês? Eu vou ter a oportunidade de explicar como é que eu chego nesse conceito, mas eu queria já abrir dizendo o que eu entendo por facilitação. Que, para mim, facilitar é você continuamente estar criando um espaço para que um grupo consiga atingir os seus objetivos. Se você veio aqui e não sabia o que era facilitação, só queria saber, pronto, pode ir para casa. Se você veio aqui não gostando muito do tema, olhou esse conceito e não gostou, também pode ir, fica à vontade. Mas para aqueles que ficam mais interessadas, mais interessados, eu acho que é legal eu já colocar isso daqui como um direcionamento, como a linha que vai estar conduzindo essa nossa conversa, né? Então, é nesse contexto aqui que eu tenho trabalhado com facilitação já tem um pouco mais de 10 anos. E acho que existe uma conexão muito grande com a metodologia ALI, em especial aqui hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar com, em especial, vocês que trabalham com educação empreendedora. Então, eu acho que existem camadas a mais até na conversa que a gente pode ter aqui. Eu acho que para cada metodologia a questão da facilitação ela toca em lugares diferentes. Em todas elas, eu acho que a facilitação ela vai ter uma relação direta com a atuação e o relacionamento que vocês vão estar construindo com as entidades, as empresas e os grupos com os quais vocês vão estar trabalhando, mas a forma como isso vai se dar e a forma como esse tipo de entendimento, de condução pode impactar lá na forma como esses mesmos grupos, essas mesmas associações, essas mesmas empresas que vocês vão estar atendendo, vão realizar o trabalho delas, é diferenciado. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente vai ter um olhar mais empresarial. Quando a gente fala de ecossistema, a gente realmente vai ter um olhar muito mais de conciliação e de entendimento entre partes. E aqui, eu acho que quando a gente fala da educação empreendedora, eu acho que eu quero que vocês vejam também com um segundo olhar, para além da aplicação da metodologia, para além de como vocês vão estar entrando dentro da comunidade escolar, mas também de como todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, de alguma forma, está relacionado ao ambiente educacional e à forma com a qual a gente vai estar levando o empreendedorismo e a educação transformadora para dentro das escolas e das comunidades escolares. Então, é um convite aqui, acho que já é um tema complexo e é um convite para a gente ir ainda mais a fundo, mas eu realmente acho que para dentro do contexto da educação empreendedora isso é super relevante. E aqui eu trago um dos autores assim que eu acho que trabalha há mais tempo, que é Humberto Maturana, que é um chileno que trabalha com
o entendimento de cultura mesmo, e ele traz essa ideia de que o enlace do linguajar, que é o uso da linguagem, né, com o emocionar, que é o entendimento que a gente tem dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que a gente chama de conversar. E a origem da palavra conversar é essa de dar volta juntos. E ele traz essa imagem de como a gente vai estar sempre envolvendo tanto a emoção quanto a linguagem. E eu acho que isso é muito importante e é por isso que eu quero reforçar de que eu imagino que a maior parte das aulas que vocês tiveram até aqui foi mais ou menos nesse sistema. Vocês têm um pouco de conteúdo, vão ter um pouco de intervalo, vão ter conteúdo e depois a gente vai entrar para perguntas. Mas eu acho que a gente precisa entrelaçar um pouco mais isso e permitir um pouco mais da emoção entrar aqui no processo e da gente também se conectar mais. E por isso que a estrutura que a gente vai ter vai ser mais ou menos um pouco de conteúdo. Aí eu vou fazer um exercício de integração e aí daqui a pouco eu vou explicar ele. Aí a gente vai fazer uma pequena sessão de perguntas. Aí a gente volta para mais conteúdo, um pouco de integração que deve ser ali no período bem no intervalo, se a gente conseguir fazer um intervalo nesse horário. E aí a gente volta para mais perguntas, e aí a gente faz um último fechamento com conteúdo ainda menor, para mais integração e mais perguntas. Isso faz com que vocês vejam que o período de conteúdo, vocês podem achar, é menos conteúdo, mas eu acho que esse é um conteúdo que vai entrar mais. É um conteúdo que vai estar mais relacionado à linguajar de vocês, que vocês vão permitir que a emoção entre no processo e que vocês vão poder garantir também que as expressões e os termos que eu estou usando aqui, eles vão se conectar mais com a realidade de vocês. E quando vocês me fazem uma pergunta, eu trago uma resposta, a gente vai poder estar fazendo essa troca de uma forma mais efetiva. Então é muito com essa intenção que fiz essa mudança de estrutura e eu espero que a gente consiga aplicar hoje também. E aí eu sei que hoje a gente tem um desafio de tempo, ele é um pouco menor do que a outra vez que eu rodei esse conteúdo, mas eu acho que a gente está numa turma menor, então acho que a gente vai conseguir chegar num resultado bacana. Eu vou tentar trabalhar para que a gente tenha um intervalo, mesmo de 5 minutinhos, mas talvez não aconteça, a gente vai ver. E a outra coisa é que esse processo de integração, ele depende do sistema. Então, ele vai depender aqui do Teams. Ele vai depender aqui do nosso programa, que é o Teams. Então, vocês vão ver que algumas pessoas, talvez elas não consigam ser distribuídas. O que eu quero dizer com distribuídas? E aí eu vou até parar a apresentação aqui, tá, gente? Existe um recurso aqui entre a gente, que é a de salas. O que são essas salas? É uma forma pela qual eu vou distribuir vocês em salas simultâneas, para que vocês possam conversar uns com os outros. Vocês não precisam fazer nada, vocês só vão ficar paradinhos aqui, e aí, de repente, vocês vão ser redirecionados. Eu espero que dê certo. Sempre tem questões. Algumas pessoas, por dificuldades mesmo do sistema, não vão conseguir ser redistribuídas. Não tem muito que a gente possa fazer. Por isso que eu gosto de fazer um primeiro logo no início, para realmente confirmar se isso é um recurso que eu posso utilizar com vocês. Mas eu acho que é importante a gente testar, tá? E aí, vocês vão ver o seguinte: a gente vai ter a oportunidade de se apresentar nessas salas. Então, a ideia é que vocês só contem quem vocês são, de onde vocês falam, e se vocês puderem, apresentem algum objeto que está perto de vocês, que vocês acham que representa muito quem vocês são. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter 5 minutinhos para isso. Vocês vão estar numa sala pequena, com 2, no máximo 3 pessoas. Mas aí, para isso, eu vou precisar redistribuir aqui as salas. Então, me dei alguns segundos aqui. Maria Clara, você me ouve? Sim, Você consegue liberar o microfone para todo mundo? Porque eu estou com medo de eu distribuir as pessoas e quando elas entrarem nas salas, elas não terem o microfone liberado. Você consegue fazer isso? vou verificar, só um momento. Diga aí, Matheus, você levantou a mão? Não, não, só se precisar de apoio, Maria, posso fazer por aqui também.
Tá certo. Ó, eu já tô fazendo a liberação. Tá bem, obrigado. Prontinho. Quem sabe faz ao vivo, gente. Isso faz parte do processo da facilitação. Pronto. Então é isso. Gente, vou soltar vocês nas salas. Vocês vão perceber que vocês vão ter um tempo limitado, vão ser 5 minutos cronometrado. Então, quando der 2 minutos, tentem trocar de pessoa, para que a pessoa que ainda não pôde se apresentar e apresentar qual objeto te representa tenha essa oportunidade, tá? Então, esse controle de tempo é com vocês. Se vocês tiverem uma dificuldade na sala de vocês e não conseguirem falar, entrar, nada disso, vocês podem entrar aqui para a sala principal e aí a gente vai esperar esse tempo acabar. Se muita gente não conseguir, aí a gente se repactua aqui, tá? Mas a gente vai testar a atividade de toda forma. Eu espero que vocês tenham uma boa conversa a partir daqui, tá bem? Um último segundo. Pronto. Salas abertas. Bom papo, pessoal. Você consegue liberar também o vídeo para eles? Consigo sim. Prontinho. Obrigado. Ô, Dário, você falou que por algum motivo algumas pessoas não iam conseguir ir para a sala, né? Eu continuo aqui, Isso. então o meu não foi. É. Eu imagino que você tenha sido uma dessas pessoas, Luzia, tal qual a Maria, o Marcos, o Caio, a Isabela, que estão aqui na sala com a gente. Eu peço perdão por isso, mas é realmente hoje a compreensão que a gente tem é de que é uma dificuldade do próprio Teams e a versão de vocês não permite essa distribuição. Desculpa mesmo. Diga aí, Ô, amigo, o Matheus. que que você acha aí, como tem algumas pessoas aqui, né? Se, por exemplo, tem 13, eu acho, tem 9, né? Sendo que estamos eu, você, a Maria. O que que você acha de esse ser um grupo, Acaba não dando tempo, Matheus, né? mas acho que quem puder ir se apresentando, a gente pode ouvir. A gente não vai poder ouvir todo mundo, acho legal ser transparente, mas quem quiser ligar a câmera e se apresentar aí, vai levantando a mão e aí a gente vai seguindo essa ordem. Pode ser. Mas só se estiverem afim. Se não quiserem, tudo bem. Pronto. Tércia quer se apresentar, depois a Luzia. Pode começar, Tércia.
E o áudio tá saindo? Tá saindo, estamos te ouvindo. Era para apresentar um objeto, está aqui em cima da mesa já está há um tempo. Eu sou piauiense, é um porta-caneta. Eu nunca uso como porta-caneta, fica como um enfeite de mesa, né? Moro em Aracaju, já tem 3 anos, e eu sou Ali Ecossistema de Inovação. E acho que o resumo é esse, né? Boa, Tex, obrigado. Pode ir, Luzia. Bom dia. Eu também tenho um porta-caneta. Eu me chamo Luzia. Eu sou natural do interior de Sergipe e eu estou agora em Aracaju. Eu sou Ali Educação Empreendedora e eu sou professora de Química. E meu porta-caneta é um Becker, então é bem representativo de quem eu sou. Muitas canetas coloridas, eu gosto de ser criativa, acho que é bem representativo. Luzia, Isabela. Bom dia, todos me ouvem? Eu sou Isabela Tito, eu resido em Petrolina, sou Ali Educação Empreendedora da cidade de Juazeiro, Bahia, que fica aqui do lado, e o meu objeto é um apagador de quadro branco, que representa bem aí quem eu sou, professora e agora Ali Educação Empreendedora. Boa, Isabela. Mais alguém aí na sala quer se apresentar, gente? Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Tudo bom, Matheus? Bom dia aí a todos. Eu sou Naika, sou analista aqui do Sebrae, diferente de minha colega Ângela, que tem um tempinho, muito. Eu tenho um pouquinho só de tempo. Já fui Ali, transformação digital, e agora estou como analista aqui na área de inovação, Sergipe. E fico responsável tanto pela gestão estadual do programa Ali como um todo, como também sou gestora das modalidades do Ali Ecossistema e do Ali Indicação Geográfica. Tem mais. Uma última pessoa aí para se apresentar, enquanto as outras vão, daqui a pouco, começar a voltar para a sala principal. Voltou. Pronto, o pessoal já está voltando, a galera já está com a câmera ligada, com o microfone ligado. Ótimo, todos vocês. Espero que o papo tenha sido bom. Quem puder ir desligando o microfone, eu vou agradecer, só para não interromper aqui a nossa apresentação. E a gente vai direto aqui para perguntas. Então, queria que vocês já fossem colocando aqui no chat perguntas que vocês têm sobre a experiência que vocês tiveram agora, sobre o tema de facilitação. Eu sei que mais ou menos 1/3 aí das pessoas não puderam se distribuir nas salas, que é mais ou menos a experiência que a gente teve no processo anterior. É uma pena porque isso é realmente uma coisa mais de sistema do que de qualquer outra coisa, mas mesmo assim eu gosto de, pelo menos no início aqui, a gente testar essa funcionalidade para vocês terem essa oportunidade de conversar com alguém, enfim, se ouvirem um pouco.
Então, se alguém tiver alguma pergunta que já quiser ir colocando, pode ir colocando aqui no chat. O pessoal tá mais tímido hoje, hein, gente? Na outra falava perguntas e já tinha 30 ali, era impressionante. Mas vamos ver aí. Tá bem. Acho que a gente não teve perguntas. Com licença, Dario, bom dia. Eu só me manifestar. Nosso chat não está liberado. Poucas pessoas estão com acesso ao chat. Tem esse detalhe. Então, entendam minha sinalização pelo microfone. Mas, assim, é uma pergunta, não sei se em relação à dinâmica ou em relação à nossa, daqui para frente, nosso próximo passo, mas qual seria a dinâmica interessante para uma escola, sei lá, uma EJA, que de repente pode acontecer de cair sobre nós por uma dinâmica da própria Secretaria de Educação, tá? Para os alunos EJA. Obrigada. Muito bom, Merício, obrigado. Maria Clara, Matheus, se puderem conferir isso daí do chat, não está liberado? Eu acho que para esse número aqui de pessoa, desculpa. Dario, ele está liberado, também é uma questão do sistema, por algum motivo, alguma razão de segurança da Microsoft, ela bloqueia para algumas pessoas, não sei se é uma questão da rede, de estar fora da nossa rede, mas ele já está liberado. Tá bem, beleza. Então, de novo aí o Teams me atrapalhando aqui, mas tudo bem, a gente vai tentando seguir assim. Eu acho que vocês são um número pequeno de pessoas, nesses momentos de perguntas, se a gente tiver perguntas, a gente pode abrir o microfone se vocês não tiverem com o chat disponível. Merícia, lá na frente eu vou apresentar algumas sugestões de dinâmicas, e aí eu acho que vai ser a oportunidade de responder a tua pergunta. Mas eu acho que, mais do que nunca, para mim, o contexto do EJA é um contexto no qual a gente precisa valorizar as experiências das pessoas. Então, aqui, não pressuposto que as pessoas desconhecem tudo e a gente que precisa passar informação para elas, mas dar a oportunidade de que elas mesmas possam trocar conhecimento entre si. Então, acho que é muito nessa linha que eu sugeriria uma dinâmica para um grupo de EJA, mas lá na frente eu tenho algumas coisas mais específicas para apresentar. Tá bem? Gente, vou voltar aqui à apresentação. Acho que a gente está tendo mais dificuldades técnicas dessa vez do que na última, mas vamos seguir aqui, tá? Me confirmam se vocês estão vendo essa tela. Sim. Boa, Matheus, obrigado. Então, gente, da mesma forma que vocês tiverem a oportunidade de se apresentar um pouquinho em algumas salas, em alguns contextos, eu vou fazer o mesmo aqui também. Então, como já falaram, né? Eu sou o Dario, eu começo a minha carreira, pessoal, como designer. Então, eu fiz publicidade e propaganda como formação, né? Mas eu acho que a minha carreira mesmo começa como designer gráfico. Então, trabalhei criando identidades, campanhas, sites, enfim, um conjunto grande de coisas, assim, principalmente como freelancer. E depois eu entendi questões da vida mesmo que eu podia levar esse meu olhar mais artístico para as artes mesmo. Eu podia estar criando com o meu coletivo de arte, com o meu próprio trabalho autoral, algumas obras que podiam trabalhar com esse olhar mais estético, para fazer com que a parte mais profissional da minha vida fosse mais direcionada para a área de consultoria. Então, eu já atendi alguns clientes nacionais e internacionais, então aí acho que estão talvez os maiores clientes que eu já atendi nessa época de fornecedor mesmo, né? E fiz isso atuando em algumas instituições diferentes. Talvez a mais conhecida entre elas, que não essas já mais formais, como o SEBRAE e a Câmara dos Deputados, seja a própria Perestroika, que por muito tempo foi
talvez a maior escola de criatividade do país, então eu atuei tanto em projetos corporativos quanto liderando cursos e o espaço aqui na cidade de Brasília. Mas também atuei na Câmara dos Deputados com a área de educação à distância, na Toros, que é uma consultoria de agilidade como facilitador, e aqui no Sebrae tenho atuado principalmente com inovação pública, em torno do tema de compra pública de inovação, mas às vezes eu dou uma pontadinha ou outra em outros projetos com essa experiência de facilitação que eu tenho. E essa experiência de facilitação, ela realmente é o que, para mim, mais define a minha carreira até hoje. Acho que é a coisa, o cargo com o qual eu mais me identifico, é a atuação da qual eu mais me orgulho. Seca desde o carnaval, e enfim, às vezes ela vai me acometer aqui. Mas então acho que a gente pode entrar realmente nesse lugar da facilitação de grupo, e eu tinha prometido que eu ia trazer um pouco mais de conceitos, né, para quem é um pouco mais acadêmico e gosta de se aprofundar, e aí aqui eu trago a fala do Roger Force, que eu acho que ela é um pouco longa, mas para mim é que talvez melhor estabelece do que eu falo quando eu falo de facilitação. Né? A gente fala aqui de facilitação de grupo é um processo. A primeira coisa é isso. A gente está falando de algo que é contínuo, que é uma atividade processual. Ela realmente demanda esse olhar menos pontual, no qual uma pessoa que vai estar nesse lugar de facilitação, né, e cuja escolha é aceita por todo o grupo, que é substantivamente neutra e não tem autoridade de decisão. O que ele quer dizer aqui? O Roger, ele está falando aqui dessa questão de que essa pessoa ela tem que ter, em algum nível, uma autoridade reconhecida por aquele grupo. E essa autoridade não vem de que ela vai tomar uma decisão pelo grupo, mas de que ela vai acompanhar o grupo, de que ela vai direcionar o grupo, de que ela vai tratar junto do grupo daquele tema de uma forma substantivamente neutra. Ou seja, de novo, ela não estava fazendo uma influência direta ali, e eu acho que isso, de várias formas, se conecta à metodologia ALI e à forma com a qual a gente tenta intervir nas comunidades escolares e nos contextos educacionais que a gente trabalha. Então, aí continua. Então, essa pessoa diagnostica e intervém para ajudar um grupo. Ou seja, ela sempre está fazendo essas duas coisas. Ela está olhando o grupo para entender como ele está, nesse sentido de diagnóstico, e está intervindo no grupo. Ou seja, ela está agindo no grupo. Por que ela está agindo no grupo? Para ajudar o grupo a melhorar a forma como ele identifica problemas e toma decisões. Ou seja, a pessoa facilitadora, diferente de um líder, não toma uma decisão pelo grupo. Ela ajuda o grupo a tomar aquela decisão. Ela ajuda o grupo a identificar um problema, para então aumentar a efetividade do grupo. Então, se eu tivesse que usar só um slide nessa apresentação, talvez fosse isso, porque aqui eu acho que ele tem todas essas complexidades em torno do processo de facilitação. E, de uma certa forma, a Target Steel, que é uma das empresas brasileiras que eu acho que melhor trabalha com temas de facilitação, sintetiza e, ao mesmo tempo, aprofunda um pouco quando ela diz aqui, facilitar é perceber e responder, é bem nesse sentido de diagnosticar e intervir. Então, continuamente, você tem que estar fazendo as duas coisas. Você tem que estar tendo a sensibilidade de entender o grupo e tendo a sensibilidade de entender como responder ao grupo. Então, percebe e responde ao que acontece em uma conversa, de novo, esse espaço no qual as pessoas estão interagindo, tomando decisões, se compreendendo e se emocionando entre si. Acontece uma conversa de um jeito que convida outras pessoas a também fazerem o mesmo. Então, aqui existe uma complexidade a mais, que é a intenção de que um facilitador, ao intervir no grupo de uma determinada forma, ele convida todo mundo a intervir daquele mesmo jeito. Então, pegando até o exemplo e o diálogo breve que a gente teve ali que eu tive ali com a Marcide, eu acho que era o nome dela, espero que tenha lembrado certo, mas de que ela me perguntou, qual é uma boa dinâmica para trabalhar com um turno de EJA? Eu falei, uma boa dinâmica é alguma dinâmica que tente trabalhar com reconhecer a experiência que aquelas pessoas já têm no tema, já têm no mundo. Eles são adultos, a gente tem que reconhecer a inteligência que eles já têm. Toda vez que a gente, como facilitador, tenta intervir desse jeito, a gente também está convidando todas aquelas pessoas a se reconhecerem e a reconhecerem umas às outras como pessoas mais inteligentes, como pessoas que têm outras inteligências e não aquela específica com a qual
aquela professora talvez esteja trabalhando. Ou talvez até tenha essa, mas de um outro momento, de uma outra forma. Então, acho que é muito nesse lugar de que a gente vai estar fazendo esse convite. Esse convite, às vezes, vai ser aceito, às vezes não. Às vezes, umas pessoas têm mais sensibilidade para perceber esse convite. Às vezes, outras nem têm essa sensibilidade, mas vão reagindo. Muito comum que a pessoa que está liderando o processo, seja um líder realmente, como gerente, seja um professor, seja uma pessoa no lugar de facilitação, ela vai estar definindo como aquelas pessoas estão agindo com as outras. Ela vai dando o tom daquela conversa, vai dando o tom daquela cultura organizacional. E vocês, como facilitadores e facilitadoras, vão fazer a mesma coisa nesses grupos. E isso eu acho que é algo que a gente sempre precisa se lembrar e ter muita atenção. Então, por isso que eu falo que facilitar é continuamente criar um espaço para um grupo atingir seu objetivo. Aqui eu acho que é uma versão muito mais simplificada, muito mais resumida mesmo desses conceitos, mas eu acho que ele traz principalmente essa questão do processo, de ser algo contínuo, mas também traz essa noção de que um grupo tem os seus objetivos e de que é o grupo que vai atingir esses objetivos. E é por isso que a gente, como facilitador, precisa estar atuando com isso. Eu acho que essa construção também de conceito me permite trazer uma outra pesquisadora que... E aqui eu quero reforçar isso, né? Estamos aqui na área das humanas, a gente sempre vai ter que trabalhar um pouco com criatividade, entender um pouco mais esse olhar mais sutil das coisas. Por isso também que eu me permito sempre falar de emoções e de sensibilidade, de sentimentos. Eu acho que tudo isso faz parte do processo criativo e faz parte do trabalho que a gente, como educador e como facilitador, precisa estar trabalhando. E por isso que eu trago essa grande artista plástica, que é a Peggy Stroller, que tem um livro muito clássico sobre a criatividade, e que traz esse conceito que eu acho brilhante, que é criar, é basicamente formar. É poder dar forma a algo novo. E por que eu acho que isso é importante para a gente? Porque, e aí se você me permite, eu vou dar uns passinhos para trás aqui, tá? Mas existe, dentro principalmente do universo do design, esses três conceitos. O conceito da função, ou seja, de para que existe uma coisa, qual é o objetivo daquele material, daquele objeto, daquele processo. Existe a forma, ou seja, o como daquilo, como aquilo se dá, como aquilo foi construído, como aquilo vai se manter, como aquilo vai se estruturar daqui para frente. E existe o conteúdo, ou seja, o que é aquele objeto, como ele é exatamente, e o que ele está efetivamente transmitindo e dizendo, né? E quando a gente fala da facilitação, eu acho que a gente está tratando exatamente desses três objetos, digamos assim. E quando a gente fala da função, a gente fala daqueles objetivos coletivos. A gente fala daquilo que o grupo deseja obter. É onde o grupo quer chegar. Enquanto, quando a gente fala do conteúdo, a gente está falando de toda a sabedoria daquele grupo. De tudo que aquele grupo já conhece. Que aquele grupo já conhecia antes de você entrar naquela sala e que vai continuar a conhecer independente de como for aquele processo. O seu papel, enquanto uma pessoa facilitadora, não é definir esse objetivo, não é tomar uma decisão de qual é esse objetivo, também não é trazer essa sabedoria do grupo. Às vezes a gente vai fazer um pouco dessas duas coisas, mas o seu papel é na forma. É quais as metodologias e quais os processos que você vai estar aplicando com aquele grupo para que aquele grupo, com a sabedoria que ele já detém, aquela comunidade escolar, ela já sabe quais são os problemas dela. Aquela comunidade escolar já conhece formas de lidar com aquilo. Aquela comunidade escolar já tem um monte de sabedoria. Mas faltam metodologias para que elas consigam chegar no objetivo que elas detêm. É por isso que a metodologia ARE é uma das várias possíveis respostas para a gente fazer com que essa sabedoria de grupo possa chegar nesses objetivos. De novo, em alguns momentos vocês vão ter a oportunidade de contribuir um pouco nessa sabedoria. Dizer, nossa, gente, eu sei que você já sabe sobre tal assunto, mas talvez fosse legal vocês pesquisarem sobre esse outro aqui, que eu acho que poderia ajudar vocês. Ah, gente, esse objetivo é super importante, mas vocês já perceberam que dentro dele tem um outro aqui? Tá? Não é que vocês não podem tocar essas duas coisas do extremo, nos pontos extremos. Mas realmente é no centro que está o papel de vocês. É na metodologia. E aí, quando eu falo de metodologia, a gente pode falar das várias metodologias áreas, mas, gente, existem centenas de outras. Cada coisa citada aqui é uma metodologia gigante
E é um universo à parte que vocês podem, em outra oportunidade, pesquisar e compreender mais. A gente fala de design de serviço, de design thinking, de metodologias ágeis, de democracia profunda, de diálogo de jogos cooperativos. Realmente são muitos. E cada uma dessas ela vai ter um pouco mais de conexão com a outra, ela vai ter uma relação diferente com outras questões, algumas elas vão ter premissas e valores diferentes umas das outras e que tornam mais difícil elas se conectarem, mas todas elas podem ser inspirações para como é ser seu próprio processo. Mas eu acho que qualquer conversa ela vai ter uma estrutura mínima e que já foi pesquisada e mapeada por algumas pessoas e que eu queria trazer um pouco para vocês a gente se alinhar um pouco em relação ao conteúdo aqui. Então, de novo, isso daqui vem de essa pesquisa de Sam Kenner, ali de 1998, e que aqui a gente faz um pouco uma adaptação para poder falar de uma tomada de decisão participativa. E aí eu quero trazer um exemplo que é de onde a gente vai almoçar hoje. Digamos, vocês estão ali num grupo e vocês querem almoçar. Chega no horário do almoço, a gente precisa tomar essa decisão. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é, numa linha de tempo e da quantidade de ideias que a gente tem, a primeira coisa é a gente vai elaborar essa pergunta, que é onde a gente vai almoçar. E a gente quer tomar uma decisão de a gente vai almoçar em tal lugar. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é divergir. A gente vai começar a apresentar opções. Ah, tem o McDonald's. Ah, o Subway. Ah, tem aquele restaurante natural ali na esquina. Ah, tem aquela churrascaria que abriu nova. Ah, tem essa pizzaria ali embaixo. Ah, tem aquela marmita que vende ali na esquina. Beleza. Várias opções. Aí a gente precisa começar a elaborar essas opções. Quando a gente começar a elaborar essas decisões, a gente vai começar a ponderar elas. A gente vai dizer, poxa, a pessoa ali está em dieta, ela não queria um fast food. A outra pessoa é vegetariana, ela não queria o churrasco e preferia o natureba. A outra pessoa gosta muito de carne, então ela não vai no natureba de jeito nenhum. A pessoa está em pouco horário de almoço, então ela queria que fosse uma coisa mais rápida. Beleza, a gente começou a explorar essas coisas. Nesse momento, é muito fácil que a gente tenha a sensação de que a gente está numa zona da reclamação, que a gente só está apontando problema, que a gente só está reclamando, que a gente está dizendo nenhuma das opções é boa. E, de certa forma, é mais ou menos isso que a gente está fazendo mesmo. A gente está começando a entender esses fatos e essas possibilidades. E aqui, e a gente tem uma boa metodologia conduzindo a gente, ou a gente tem um grupo minimamente maduro, a gente, como facilitador, tem que estar nesse lugar de confiar no processo, de que isso vai passar, e de que, com continuidade da conversa, e de que a gente permitiu o grupo ter o tempo dele e ter o autoequilíbrio dele, em algum momento a gente vai chegar num momento de convergência, de que a gente vai começar pessoas vão cedendo, outras pessoas vão apresentando argumentos diferenciados que vão tentando congregar as coisas, e aí assim a gente vai convergindo e a gente decide almoçar em algum lugar. Agora, quem já teve a oportunidade de ter essa conversa com alguém na realidade, sabe que o que é mais comum é das coisas acontecerem ao mesmo tempo. Alguém fala McDonald's, já fala que não pode comer lá porque não quer fast food, aí outra pessoa já tenta convergir e dizer, não, mas veja bem, então tem uma outra pessoa do lado, uma outra opção do lado, mas aí alguém já vem com uma nova opção, quando a coisa já estava começando a se solucionar, uma outra já vem com uma crítica, e aí a gente não sabe onde a gente está no processo da conversa. A gente não está seguindo nenhuma metodologia, a gente não está permitindo que a coisa aconteça de uma forma minimamente estruturada. E aqui eu não estou dizendo que vocês precisam ter uma metodologia exata de tempos e movimentos para que uma decisão simples como onde a gente vai almoçar se dê. Mas eu acho que é uma oportunidade para que vocês pensem sobre como a gente conversa. Como a gente, enquanto profissionais, seres humanos, pessoas no mundo, estão interagindo umas com as outras para tentar tomar decisões e avaliar problemas. Porque é isso que a gente está fazendo aqui como facilitadores. A gente está sempre olhando para as pessoas e olhando para a forma como elas se interagem entre grupos. E é por isso também que eu quero apresentar esse texto aqui, e depois, quando vocês tiverem acesso ao PDF, vocês vão poder ter acesso tanto a uma versão em português quanto a uma versão em inglês, sobre o mito do fluxo natural de conversa. É uma ideia errada de que, se a gente só deixar as pessoas sentadas conversando, naturalmente as coisas vão se resolver. De que, naturalmente, a primeira pessoa que vai falar vai poder seguir a segunda e de que isso
vai chegar num lugar legal e que é tranquilo manter uma estrutura de conversa, e não tem estrutura. Que é só, a gente entra lá na reunião e a gente vai se resolvendo. Esse vai se resolvendo, ele implica em algumas coisas. E esse autor, que é especialista em holocracia, traz algumas dessas coisas. Quando ele fala assim, observe como estou usando aspas quando cito a expressão fluxo natural. É porque me recuso a aceitar o desequilíbrio de poder como natural. Historicamente, muitas formas de opressão foram justificadas como naturais. Por que Ted está falando disso? Porque quando a gente fala do mito do fluxo natural de conversa, a gente está falando que algumas pessoas elas tendem a ser mais silenciosas e, portanto, elas vão ter as suas histórias, as suas ideias menos representadas. Você tem alguma pessoa tímida ou mais introspectiva aí no grupo, eu acho que ela se reconhece com isso. Da mesma forma, as pessoas que elas estão falando menos, isso está significando para o grupo menos informação disponível. Porque essas pessoas que são tímidas, não é que elas são menos inteligentes, não é que elas têm menos para contribuir. É que num fluxo natural de conversa, não existe uma estrutura, não existe um cuidado com essas pessoas estão contribuindo menos. E por elas contribuírem menos, a gente tem menos informação para a gente poder tomar decisões. E, historicamente, e existem inúmeras pesquisas que apontam isso, e o texto até cita algumas, homens falam por mais tempo e eles interrompem mais. E marcadores não verbais, ainda aprofundando nisso, né? Homens falam por mais tempo e interrompem mais, inclusive interrompem mais mulheres, e interrompem ainda mais mulheres numa posição de poder inferior a eles. Então existe aí um lugar, de novo, de reprodução dessas escalas de poder que já existem hoje. Eu sei que isso, em vários momentos, se aproxima de questões políticas e tudo mais, mas eu queria que vocês abstraíssem um pouco desse olhar e entrassem mais nessa questão de que existe aqui uma perda de oportunidade de que essas pessoas que estão falando menos, e que às vezes não é porque elas são introspectivas, é porque elas estão sendo interrompidas, é porque historicamente elas não tiveram essa oportunidade, é porque ali no espaço do tempo da reunião ela não teve oportunidade de fala porque uma pessoa estava dominando a conversa. De novo, aqui a gente está falando de perda de informação. E é por isso que o discurso de diversidade ele tem ganhado tanto espaço no mundo corporativo, porque é uma das formas pelas quais a gente consegue fazer com que mais conversas, mais perspectivas, mais ideias sejam trazidas para a mesa. E aí, ainda tem um último ponto, que é marcadores não verbais e interrupções demandam mais gestão e energia. Ou seja, você não sei exatamente quando falar, eu fico meio olhando, tentando ali saber quando falar, como me inscrever, como... Eu vou gastando uma energia minha aqui, e no final do dia eu tô mais cansado. E essas coisas, elas são sutis, gente, elas são pequenas, mas elas se somam. E ser interrompido numa conversa gera uma frustração. A lógica que eu estava tentando aplicar para a conversa não foi concluída. Eu vou me sentir ofendido de ter sido interrompido. Tudo isso demanda mais gestão, mais energia, que é um desperdício. Então é realmente com esse olhar que eu acho que tem que haver uma crítica. E não é, nunca... impossível fazer uma conversa sem estrutura. Temos que ter estruturas em todas as conversas. Não é sobre isso. É sobre a gente precisa ter um olhar crítico para a ideia de que toda conversa é um fluxo natural. Existem implicações nesse processo. E a gente precisa tratar de acordo com cada ambiente. Cada ambiente tem suas complexidades. E aí, por isso que eu trago também a Jana Viscardi, que é uma outra teórica, que fala que comunicar-se é desentender, inevitavelmente. Porque falar não é construir um espelho do mundo na fala. E esse desentendimento, que é a base da linguagem, se resolve justamente na linguagem, porque nós construímos nela. Então, realmente, nesse lugar de que é através da conversa que a gente vai estar resolvendo tudo. É através de espaços nos quais a gente vai estar interagindo, a gente vai estar se entendendo, a gente vai estar discordando, a gente vai estar criando novos significados, e a gente vai conseguir, de novo, tomar decisões, avaliar melhor nossos problemas e chegar em bons objetivos. É muito esse convite, que é o que eu faço a vocês, porque, no fundo, essa é a nossa razão de ser, enquanto facilitadores. E aí aqui eu trago, da pedagogia da cooperação, que é onde eu fiz uma pós-graduação, uma matriz de sucesso, que é a ideia de que o nosso processo ele precisa ser vívido. E são 4 palavrinhas, cada uma delas tenta trazer um significado de o que a gente está entendendo por sucesso num grupo. Uma delas é de que o processo tem que ser divertido. E como eu digo que ele precisa ser divertido,
ele pode ser gamificado e ser muito lúdico e ser realmente muito... Caralho, a gente saiu dali com a barriga doendo de tanto rir. Pode. Mas ele pode ser só não enfadonho. Ele não precisa estar em nenhum desses dois extremos. Mas ele pode estar num lugar mais de... Cara, ele é um processo no qual eu tô pleno de estar ali, eu tô me divertindo, eu tô curtindo aquele momento. Aquele momento, ele é um momento minimamente aprazível, ele é minimamente satisfatório. Então, esse é um dos convites que a pedagogia da cooperação traz para os grupos. Um segundo convite é de que ele precisa ser divergente. E o que eu entendo como divergente? Eu entendo a ideia de que ele precisa permitir a divergência, ele precisa permitir que ideias diferentes e visões diferentes daquela possibilidade de problema ou de solução sejam apresentadas. Se eu vou iniciar um processo no qual uma primeira pessoa fala e ninguém pode discordar dela, aquilo dali não é um processo de grupo, é um processo daquela pessoa que a gente está só ouvindo. Então não é isso que a gente quer. A gente quer dar a possibilidade da divergência. Essa divergência, ela, no entanto, tem que ser respeitosa e, principalmente, ela tem que ser de verdade. E é que vocês vão ver que essa matriz ela tem algumas brincadeirinhas com essa ideia, essa palavra diver, né? Mas esse de verdade no sentido de que a gente quer que as coisas elas venham com autoridade, elas venham realmente de um lugar genuíno de interesse naquele tema e naquela solução, para fazer com que aquilo dali seja baseado em dados, seja baseado na realidade que a gente está trazendo e não seja baseado em coisas que a gente não está querendo exatamente dizer. A gente precisa trazer os nossos motivos para os processos e a gente precisa convidar que os grupos façam o mesmo. E, por fim, ele precisa ser diver, e aí do inglês a ideia de profundidade. Ou seja, ele tem que proporcionar profundidade para que a gente tenha novas descobertas. Se ele for uma coisa superficial, a gente não vai chegar num lugar diferente, ou novo, ou melhor do que os lugares e os processos pelos quais a gente já esteve antes. E aí é realmente nesse olhar que a gente faz esse convite para um processo que vai ser diver, divergente, de verdade e divertido. É uma brincadeirinha, mas que em vários momentos me ajuda a estruturar uma conversa. Porque eu tento olhar para ela ao final e eu digo, tá, eu estou permitindo que esses 4 indicadores me permitam sucesso. Quando eu vou fazer até um formulário no final, é muito comum eu me basear nessas 4 perspectivas para fazer pelo menos 4 perguntas diferentes para avaliar o quanto aquele grupo achou que aquele processo foi de verdade, ou que ele foi divertido, sabe? Talvez alguns desses princípios sejam menos importantes para cada um de vocês como facilitadores, ou para cada um dos grupos. Eu conheço muito grupo que já atendi que não se preocupava de que fosse divertido, mas se preocupava muito de que fosse divergente. Então, talvez com aquele grupo eu tenha que trabalhar mais a divergência para garantir que isso seja bem valorizado. Ou, na verdade, talvez eu tivesse que trabalhar mais o divertido, porque eu sabia que no longo prazo aquilo daria era importante para aquela organização. Esse é o tipo de olhar que vocês precisam ter com o tempo. Estou falando bem acelerado aqui, né, gente? Para que a gente possa chegar em toda a parte do conteúdo, mas vou chegar aqui novamente no momento que eu vou tentar dividir vocês de novo em sala. A gente também vai ter algumas dificuldades aí, mas eu acho que, de novo, é uma oportunidade para que a gente possa ter essa profundidade e essa divergência também, essa distribuição de conversa. Então, a pergunta que eu quero que vocês respondam agora, quando vocês entrarem nas salas, é: qual foi a última conversa que você sente que poderia ter sido diferente com uma pessoa facilitando ela? E vocês podem entrar no nível de profundidade que vocês querem. Vocês podem fazer, foi uma conversa que eu tive com a minha mãe que foi difícil. Ok. Não, foi uma conversa que eu tive no trabalho, que teve isso aqui, que teve aquele elemento, que se tivesse uma pessoa, eu acho que a gente poderia ter explorado tal perspectiva. Não. Então, realmente, o nível de profundidade com a qual vocês querem apresentar essa conversa vai de vocês, porque eu não quero que vocês ultrapassem nenhuma questão de privacidade ou de conforto de vocês, mas é realmente um convite para que vocês possam ter a oportunidade de conversar entre vocês, tá bem? Gabriel já fez uma pergunta muito legal no chat aqui sobre escutativa, e com certeza escutativa acho que é um dos elementos mais importantes para qualquer grupo, e é realmente algo que eu convido muito a todos a explorar um pouco mais. Eu vou distribuir, então, vocês nas salas, nesse mesmo esquema. Quem, por um acaso, ficar aqui na sala principal, porque não teve essa oportunidade do sistema permitir que vocês vão para as outras,
A gente pode ir respondendo aqui na sala principal mesmo, nem todo mundo vai poder falar, mas pelo menos é uma oportunidade de que a gente teste a pergunta, tá bem? Então, vou dar de novo aqueles 10 minutinhos. E é isso, pessoal. Boa conversa para você. Pronto, pessoal, vocês que estão ainda me ouvindo aqui, vocês ficaram nessa sala maior, provavelmente por alguma questão aí do sistema de vocês que não permite que vocês sejam distribuídos nas outras. Se alguém quiser levantar a mão e contar um pouco para a gente qual última conversa que você sente que poderia ter sido diferente com uma pessoa facilitando, a gente vai alugar um de vocês. Senão a gente pode ficar em silêncio, vocês podem até aproveitar esse momento como intervalo, tá bem? Fiquem à vontade.
Pronto, pessoal. O pessoal já deve estar fechando a sala. Então, a gente vai começar de novo aquele momento de perguntas. Quem já quiser ir escrevendo aí no chat ou pensando, à vontade. Fecha na cara. Ele fecha do nada mesmo. Assusta também, né, Adriana? Fechou do nada, é isso. Acontece. Ele é assim, ele faz esse teletransporte, eu gosto de falar assim. Gente, espero que a conversa tenha sido boa. E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acharam da conversa? Eu posso falar, já que eu estou com minha câmera aberta aqui? Boa, diga aí. Eu conversei com a colega de Aracaju, Emily, e a gente estava... Aí eu dei um pouco uma provocada, assim, né? Que eu estou já no mercado de trabalho já há mais tempo. Eu falei com ela dessa... Assim, a sensação que a gente tem que nas empresas seria muito interessante ter essa facilitação. Nos casos, assim, em questões conflituosas, né? De funcionários, enfim... Então, não só no ambiente da educação, né, mas também dentro das próprias instituições, e a gente falando de situações em que houve conversas nossas, que poderiam evitar situações, até um pedido de demissão, enfim, a gente foi trocando, assim, ideias, não levou tanto para o pessoal, mas falou de nossas experiências, e também na sala de aula eu tenho mais experiência, ela não tanto, mas também a gente conversou brevemente, né? Eu sou suspeita porque eu sou professora e sei da importância da facilitação, né? Acho que entendemos, né, a pergunta. Então, na hora a gente começa assim, será que a gente entendeu bem? Mas a gente foi para esse caminho. Muito bom, Aniele. Mais alguém que quer contar alguma coisa que conversou agora nessa rodada? Pelo menos mais uma pessoa aí para a gente entender um pouco mais. Oi, Dario, aqui é a Adriana. Tá me Oi, escutando? Adriana. Tô, diga aí. Eu sou consultora aqui, Sergipe, do Sebrae, para os ALES, né? Aí estou participando também das capacitações, né? E eu conversei por coincidência com a Ali, que é daqui de Aracaju, né? A gente conversou um pouco sobre o focar, né? Você escutar, né? Porque hoje, com as diversas redes, as diversas coisas, é muita informação que você tem. Às vezes a pessoa está falando e você está pensando em outra coisa. Você saber escutar, ouvir, prestar atenção, né? Deixar a pessoa falar. Eu conversei que, às vezes, como eu sou um pouco ansiosa, né? Às vezes eu não tenho paciência, já quero falar, já quero dar uma conclusão. Olha, vamos resolver isso, está muito demorado, é melhor seguir assim, 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 sabe? E, na verdade, hoje, com as redes sociais, são muitas opiniões, muitas divergências, né? O cuidado também hoje, né? Quando você está conversando sobre isso. Né? Eu sou da época do orelhão, né? Então a interação era bem complicada, né? Então você tinha que conseguir formar alguma coisa naquele momento presencial, né? Para decidir, principalmente se a gente ia para uma festa no final de semana, se ia todos à praia, porque depois a gente não tinha como estar interagindo, né? Dizer assim, é melhor ali, é melhor aqui, né? E é muito bom a gente poder escutar para poder ajudar, né, com opiniões. Às vezes, quando a coisa desanda muito, é bom também você ter, né, aquele que olha, vamos tentar, né, voltar o foco, vamos por aqui. Né? Foi isso. E o mundo hoje é, como diz, muito VUCA, né? Muita informação. Exatamente. Às vezes fica meio como você chega na escola, às vezes os alunos já estão falando uma coisa que você não consegue entender. Assisti aquele negócio da adolescência, fiquei preocupada com os emotions.
né? Cada um tem o significado, eu só entendi a coração como amor, né? Choro como choro mesmo, e os adolescentes, as pessoas, é como se a gente tivesse que estar toda hora se atualizando para poder chegar junto com as pessoas. É isso. Perfeito. Obrigado, viu, Adriano? Queria agora aproveitar esses últimos minutinhos antes da gente voltar para o conteúdo para ver se a gente tem alguma pergunta aqui sobre o conteúdo que eu já trouxe, algum comentário, alguma coisa para que eu entenda um pouco mais como a coisa está batendo aí para vocês. Peço de novo desculpas aí para José Antônio e as outras pessoas que não conseguiram ser distribuídos para a sala, mas eu acho que é realmente um tempo ali oportuno para a gente investir nessa troca. Pelo menos uma pergunta aí do grupo? Pronto. Diga aí, Joelma. Eu queria saber, Daria, o que a gente faz quando a gente já tentou ouvir todo mundo, a gente já tentou ver todos os pontos de vista e perspectivas, e mesmo assim a gente não consegue chegar numa solução que o grupo vote em consenso. Como é que a gente faz para não ser autoritário e dizer, não, nós vamos fazer assim? Ou qual o caminho que a gente segue nesse momento? Boa. Joelma, acho que tem duas respostas. A primeira é, talvez não seja nesse momento que vocês vão conseguir resolver isso. Eu acho que na sua pergunta tem uma parte que ela é muito relevante e que às vezes a gente esquece. Você disse, por consenso. Quem disse que precisa ser por consenso? Em algum momento, a gente precisa ter estabelecido com aquele grupo acordos de como a gente vai tomar decisões. A gente vai tomar a decisão por consenso? A gente vai tomar a decisão por maioria? A gente vai tomar uma decisão por maioria qualificada? A gente vai tomar a decisão por consenso menos um? A gente vai tomar a decisão por todo mundo dar a sua opinião, a gente faz uma votação, mas quem toma a decisão é tal autoridade. Todas essas opções são opções válidas. O grupo precisa ter concordado com aquele processo. Então a gente precisa ter essa conversa também. Não precisa necessariamente ser por consenso. Eu adoraria que todas as decisões do mundo fossem por consenso. Nossa, eu adoraria demais. Mas eu conheço o mundo, eu sei que não é possível, sabe? Então eu acho que esse processo estabelecido é a primeira coisa. A segunda é, já se decidiu que tem que ser por um processo, pode ou não ser consenso, mas a gente não está conseguindo chegar nele. O que a gente precisa? O que a gente pode fazer? E aí eu acho que existem algumas coisas. A primeira delas é, a gente pode dar mais tempo para o processo. A gente pode dizer, gente, hoje não rolou. A gente precisa dar mais tempo para esse processo aqui. Isso vai implicar em, a gente vai ter tal reunião, a gente vai ter tal coisa, vai atrasar o cronograma em tanto tempo. Todo mundo concorda com isso daqui? Aí a gente vai tomar uma outra decisão em cima desse atraso. E aí talvez isso implique mais uma dificuldade. Mas aí a gente vai precisar entender o quanto olhar para como a gente não ter tomado decisão naquele momento vai implicar no projeto daquele grupo. Dependendo de o que implicar, isso vai fazer com que as pessoas reavaliem as decisões delas. E digam, não, tudo bem. Então, beleza, paciência, eu vou ceder, porque eu estou entendendo aqui que eu não estou concordando com isso daqui, está implicando no grupo numa coisa que eu acho que é impossível e tananã. É muito provável, inclusive, que as pessoas que estão tendendo para a maioria vão tender a ficar incomodadas com a mudança de projeto, de cronograma e tudo mais. Mas, se a gente estabeleceu um processo no qual a gente não conseguiu ganhar a maioria aqui na decisão, provavelmente esse mesmo processo vai estabelecer que a gente não vai conseguir ganhar a maioria na mudança na verdade, que a gente vai ganhar a maioria na mudança de cronograma. Então, eu acho que apresentar as consequências da gente não tomar a decisão é uma das coisas. A outra é você, como facilitadora e como condutora, começar a contribuir mais com o conteúdo. Uma coisa que eu faço sempre, às vezes eu não tenho um chapéu físico, tá? Mas eu sempre falo disso. Gente, eu vou tirar o meu chapéu de facilitador e eu vou colocar o meu chapéu de consultor. Consultor no sentido de que eu vou dar a minha opinião. De que eu vou aqui sinalizar para vocês o que eu acho que vocês deviam estar considerando que vocês não estão considerando ainda. E eu acho que isso, de uma certa forma, contribui
para diferenciar o que é aquela figura neutra do facilitador e diferenciar o que sou eu que estou contribuindo agora em conteúdo para tentar ajudar a tomar uma decisão. Eu evito muito tomar uma decisão pelo grupo. É realmente uma coisa que, para mim, é muito longe do que eu acredito ser o processo de facilitação. Mas eu acho que, pela experiência que eu tenho, para mim é muito difícil entrar num grupo que o grupo gosta de tomar a decisão por consenso. Em geral, a minha experiência profissional é muito mais de maioria ou de contribuição do grupo de decisão de uma autoridade. E, às vezes, a gente tem a impressão de que a contribuição do grupo e a decisão da autoridade é ruim, é antidemocrático, não faz sentido. E eu tento discordar um pouco disso, e eu vou aprofundar só um pouquinho nisso, para a gente poder seguir. Porque a maior parte das organizações com as quais a gente trabalha são organizações com hierarquia. A gente ignorar que essa hierarquia existe não vai funcionar. A gente vai sair daquele grupo e aquela hierarquia vai continuar estando existindo na realidade, sabe? A gente precisa reconhecer aquela hierarquia naquele grupo para fazer com que aquilo dali, aquela decisão lá na frente não seja atropelada, mas também para fazer com que aquela hierarquia seja colocada de uma forma mais qualificada dentro do contexto desse grupo, sabe? É muito nesse sentido que eu penso sobre esses processos de tomada de decisão, mas esse é um assunto, nossa, que dá para aprofundar muito e que, para perceber, eu gosto muito. Então, obrigado pela pergunta, João, espero realmente ter contribuído. Mais alguém tem alguma outra pergunta, algum comentário, pessoal? O pessoal tá tímido hoje. Estou achando engraçado. Pensei que com um grupo menor a gente ia poder ter mais interação, mas tudo bem, talvez. Segunda-feira, né, gente? A gente não tá tão afim assim e tal. Tudo bem. Vou voltar aqui para o conteúdo para a gente poder encerrar. Tentar encerrar aqui pontualmente meio-dia para que vocês possam seguir com os processos de vocês também. Então, gente, agora eu quero falar um pouco de qual eu entendo que é o papel de vocês enquanto facilitadores e facilitadoras. Ou seja, quais são as atividades, os olhares, as coisas que eu acho que vocês precisam se preocupar. E uma das coisas que se repete muito quando a gente fala do processo de facilitação é a noção de que a gente vai ter que interromper a fala de alguém, de que a gente vai ter que interceder um processo. E aí aqui eu cito o Marshall Rosenberg, que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas quem não ouviu é a pessoa que criou a comunicação não violenta, que estruturou essa metodologia, essa forma de pensar a relação entre conversar e reconhecer sentimentos e necessidade. E aí aqui vocês vão ver ele segurando esses dois bonequinhos, que é a girafa, o símbolo da comunicação não violenta, e o chacal, o símbolo da comunicação violenta. E se vocês nunca tiveram a oportunidade de ver alguma palestra do Marshall, eu realmente aconselho, porque são realmente muito brilhantes e muito lúdicas de um jeito que eu acho que é bem interessante. E ele fala que ele sugere que o melhor momento para interromper é quando ouvimos uma palavra a mais do que desejaríamos. Então é realmente naquele lugar de reconhecer os seus próprios limites e tentar comunicar eles. E isso, de alguma forma, está também relacionado à facilitação, em especial quando a gente fala daquilo que é o maior objetivo de vocês, que é cuidar do propósito do grupo, é cuidar do objetivo daquele encontro, é cuidar da razão pela qual vocês concordaram que vocês iam estar se encontrando em grupo naquele momento. Se a gente está desviando daquilo, gente, são vocês, como facilitadores, que precisam segurar o grupo e dizer, gente, muito legal essa conversa aqui sobre o Big Brother Brasil, muito legal. Estou super interessado no Big Brother Brasil. Mas a gente tinha marcado esse horário aqui para a gente falar dessa outra coisa. Então eu vou segurar essa conversa e pedir para que a gente volte nessa outra bem aqui. E eu já tive que fazer isso, gente, em todos os níveis, tá? Eu já fiz isso com encontro de adolescente para falar de criatividade e eu já fiz isso com C-Level para falar sobre planejamento estratégico. As pessoas se perdem nas conversas. É normal. Você, como facilitador, precisa cuidar disso. É talvez o principal objetivo
do seu papel ali. E isso implica também em cuidar do fluxo da conversa. E o que eu quero dizer com o fluxo da conversa? É realmente entender se ela está na velocidade certa, se ela está indo para o lugar certo. Porque cada vez que a gente estrutura um roteiro, e a gente vai poder falar sobre isso, a gente está, de uma certa forma, criando uma coisa que vai levar para uma próxima, que vai levar para uma próxima, que vai levar para uma próxima. E cada conversa tem o seu tom diferente, tem sua velocidade diferente, tem sua vontade diferente. Você precisa estar conduzindo o grupo ao longo desse processo. E aí é por isso que eu gosto dessa imagem aqui, que é a do lançar, do manter e do pousar. Desculpa, gente. E vocês podem se referenciar a um foguete, a um avião, mas é essa ideia de que, primeiro, a gente precisa jogar o grupo para cima. A gente precisa iniciar o processo. E para isso a gente precisa de dinâmicas que sejam mais introdutórias, que sejam mais de apresentação, que vão começando a definir como é que vai ser o tom daquela conversa. Depois a gente precisa criar mecanismos para fazer com que aquela conversa consiga se manter. A gente consegue, de alguma forma, garantir que a gente está indo e ganhando a velocidade de cruzeiro que a gente precisa, para depois a gente poder pousar. E o processo de pousar é realmente esse processo no qual a gente vai estar aterrissando, a gente vai estar voltando à realidade, a gente vai estar tendo tomado as decisões que a gente precisou. Esse arco narrativo é um arco narrativo, é um arco de condução que funciona para narrativas, que funciona para aulas, que funciona para facilitações de grupo. E em muitos momentos são as estruturas que vocês precisam estar pensando para como a coisa vai se dar. De uma certa forma, nada mais é do que uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas que, como ele é processual, como a gente quer que eles estejam ali trabalhando ao longo do processo, você precisa entender que a gente precisa convidar eles a se introduzir no tema, a gente precisa convidar eles a desenvolver o tema, e a gente precisa convidar eles a convergir e concluir no tema. Da mesma forma como aquele diamante que a gente já tinha apresentado. E para tudo isso, a gente precisa de regras. A gente precisa estabelecer, como já conversei aqui um pouco com a Joelma, quais são aqueles acordos que vão orientar o processo e vão ajudar a gente a tomar essas decisões. Vai ser por consenso. Vai ser por maioria qualificada. Vai ser por maioria sim. Gente, a gente não pode se interromper. Quem quiser falar tem que levantar a mão, mas é o facilitador que dá a palavra. Para dar a palavra, precisa segurar aqui o bastão da fala. Na verdade, o processo de palavra é sentar nessa cadeira específica aqui, porque a gente está dividido. Sabe? Existem muitas estruturas possíveis para a conversa. E todas elas precisam estar dentro dessas regras do grupo, para que a gente possa prezar por aquilo que são os valores daquele grupo. É um grupo que valoriza mais convergência, é um valor que valoriza mais divergência, é um grupo que valoriza mais ludicidade, ou que valoriza mais seriedade. A gente precisa estabelecer isso com o grupo. Muitas dessas coisas são implícitas, mas às vezes existem obviedades que não são ditas e geram conflito. Então eu sou um cara mais lúdico, e aí eu estou indo para um espaço que é muito sério. Todo mundo ali acha que eu vou ser sério, eu acho que todo mundo ali vai ser um pouco lúdico. Aí a gente pode gerar um conflito aqui no nosso processo. Por isso que a gente tem um pouquinho de regra, ajuda. Não precisa ser uma grande constituição, que a gente já estabeleceu desde o início. Mas é uma coisa que você pode só chegar no grupo e dizer, gente, o que vocês acham que é importante da gente ter como acordo aqui hoje, hein? Aí você espera o pessoal falar. Aí às vezes o grupo não vai falar nada. Aí você diz, vocês acham que a gente pode ficar mexendo no celular o tempo todo? Aí alguém vai falar, não, acho que não pode não. Não, acho que pode, porque não. Aí você já vai sentindo o quanto as coisas vão acontecendo. E aí você vai anotando quais são as regras que a galera vai concordando. De novo, algumas regras é legal você mesmo estabelecer antes. E tá trazendo para o grupo de acordo ali com o contexto de autoridades que está associado. Porque algumas são mais complexas, principalmente essa de tomada de decisão, é uma que chegar ali no grupo e tentar estabelecer lá na hora como é que vai ser isso, é uma reunião praticamente só para isso. Mas enfim. E tudo isso também é para, como o Gabriel colocou lá atrás, a gente prezar pela fala, pela escuta e pela presença. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente está numa sala, 40 pessoas, sala grande, aí a pessoa vai falar, ela fala baixinho assim, não dá para ouvir ela. E aí a pessoa lá do outro lado não vai ouvir ela de jeito nenhum. Você, como pessoa facilitadora, tem que prezar por isso. E dizer, olha, gente, para a gente falar, a gente tem que falar com intenção. Não é para levantar a mão só para falar por falar, para nunca entrar numa reunião e ser aquela pessoa que entrou e saiu sem falar. Não. Só fala se você precisa falar e na hora de falar, fala com intenção, para que todo mundo possa te ouvir.
E da mesma forma, na hora de escutar, escuta com atenção, faz uma escuta ativa. Não é só ouvir fisicamente, é realmente prestar atenção no que está sendo dito. Que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil, tá, gente? Eu tenho certeza que vários de vocês, nesse momento, estão me ouvindo e estão mexendo no celular, estão no Instagram, estão respondendo um e-mail super importante, estão super preocupados com uma coisa que é realmente mais importante que a fala que eu estou fazendo aqui. Tudo bem, eu não estou criticando vocês. Mas eu acho que quando vocês estiverem no lugar de facilitação, vocês vão ter que convidar o grupo para uma escutativa. E isso é difícil. E é por isso que eu, por exemplo, faço esse exercício de distribuição em salas. Porque é uma das formas pelas quais eu vou estar convidando vocês para terem uma escuta mais ativa. Porque quando vocês estão numa conversa menor, vocês estão interagindo, é mais fácil da gente se colocar nesse lugar da escuta ativa, para que a gente realmente esteja ali presente e interagindo com aquilo. E isso leva para a presença, que é muito comum. É muito comum a gente não estar presente. A gente está aqui mexendo no celular, a gente está pensando em outra coisa, a nossa cabeça está naquela reunião da tarde. Nossa, que vai ser muito difícil. Tudo bem, tudo bem. A gente, como facilitador, precisa reconhecer isso e continuamente convidar o pessoal para estar mais presente. Existem muitas formas de fazer isso, eu vou citar algumas ao longo aqui da nossa fala, mas eu acho que é legal a gente estabelecer esses como alguns dos 3 princípios mais importantes para a gente estar observando ao longo do processo. Isso implica de vocês uma postura corporal. Em geral, por exemplo, eu gosto de facilitar em pé. Para mim está sendo super difícil estar conduzindo tudo aqui, porque hoje eu não consegui uma sala específica que eu queria poder estar, porque eu estou sentado. Eu acho facilitar e apresentar sentado mais desconfortável para mim. Para algumas pessoas é mais confortável. Vocês precisam entender isso um pouco em vocês. Eu acho que a facilitação, principalmente aquela que é presencial, ela vai implicar na gente estar se mexendo, da gente estar mudando de conversa, da gente estar... Então, essa postura corporal, ela vai ter uma coisa aqui, ela vai implicar. Vocês não são só um cérebro trabalhando, não, gente. Vocês são um corpo. E a facilitação é realmente um espaço no qual isso vai se tornar muito vivo. E quando a gente fala da postura remota, isso também tem um significado. Por exemplo, eu sei que em alguns momentos, enquanto eu estou falando com vocês, talvez vocês tenham reparado que às vezes eu estou mexendo aqui no celular. Talvez isso esteja dando um sinal para vocês. Já, ele não está tão presente assim. Ele falou aí que eu estou no Instagram, mas talvez ele também esteja. Vamos justificar aqui. Eu estou aqui porque do jeito que a minha tela está operando hoje, para eu ver se vocês mandaram uma mensagem no chat enquanto eu estou falando, eu tenho que olhar na minha segunda tela aqui. Mas vocês veem como isso talvez eu tenha perdido alguém no processo? Alguém pode ter interpretado errado o que eu estava fazendo e eu precisei me justificar? Então é o tipo de coisa que vocês vão precisar também se atentar. Porque, de novo, toda postura que vocês, como pessoas facilitadoras, vão estar tendo é uma postura que vai ser reproduzida pelo time. É uma postura que o grupo vai dizer, é assim que eu tenho que me comportar também. Então é com esse olhar que eu convido vocês a pensar também que no remoto existem questões. Se eu estivesse fazendo essa apresentação aqui, de câmera fechada, uma voz mais baixa, sabe? Eu estaria convidando ainda menos vocês a prestar atenção. Eu estou tentando fazer aqui o possível para fazer com que seja uma experiência legal e tudo mais, mas acho que sempre tem espaço de melhoria, a gente precisa sempre observar essas coisas. E é por isso que está muito nesse lugar do convite. A gente está continuamente convidando as pessoas, e eu acho que o convite à conexão, às oportunidades nos quais as pessoas elas vão poder estar trocando e trazendo mais das suas experiências e se conectando a partir disso, faz com que a gente consiga se aprofundar nos conteúdos, a gente consiga se aprofundar nas decisões que a gente está tomando. E aí existe também esse outro critério aqui, que é o do rigor e não da rigidez. Que é uma parte quase filosófica, tá, gente? Mas é a seguinte. Como facilitador, muitas vezes a gente vai estar trazendo uma regra. E eu sou da opinião de que a gente precisa ter rigor com essas regras. A gente não pode só... eu coloquei a regra, mas eu vou mudar a regra aqui, porque eu quis. Mas a gente não precisa ter rigidez. Qual que é a diferença? É a diferença no sentido de que a rigidez é quando eu sigo a regra pela regra. O rigor é quando eu sigo a regra por um objetivo. E, às vezes, é difícil discernir essas duas coisas. Quando você pergunta, por exemplo, sobre uma burocracia para alguém, e a pessoa fala, a gente faz isso porque a gente sempre fez. Mas por que a gente sempre fez? Se a gente não tem uma boa resposta para isso, a gente não consegue conectar essa resposta a os princípios daquela organização ou a leis,
a gente está fazendo uma regra só pela rigidez, só porque ela está escrita e eu preciso seguir a regra. E isso não está ajudando o grupo, não está ajudando aquela burocracia. Mas a maior parte das vezes, uma regra ela tem uma razão. E essa razão ela está conectada ao objetivo daquele grupo, ela tá conectada às leis, ela está conectada aos valores daquela organização. E aí você, como uma pessoa facilitadora, precisa ser rigorosa com essa regra. Porque você precisa estar conduzindo aquele grupo por conta daquele objetivo. Então eu acho que esse olhar das regras é um que faz com que alguns facilitadores sejam mais ou menos flexíveis em horas que a gente esquece um pouco disso. Às vezes a gente diz, não, tudo bem, vamos mudar a dinâmica aqui na hora só por conta disso. Lá na frente vai dar errado, porque a pessoa não se lembrava de que aquela regra tinha uma razão de ser. Sabe? E realmente acho que, na minha experiência como facilitador, por mais que talvez isso soe um pouco abstrato, eu garanto para vocês que é algo que, conforme vocês vão tendo regras mais complexas e grupos maiores, vocês vão percebendo que ter esse olhar é um olhar muito relevante. E aí, como é que vocês vão estruturar? Né? Vocês vão ter que responder todas essas perguntas aqui, gente. Porque todas essas perguntas, elas estão sintetizando muitas das questões que eu já estabeleci aqui, em algumas que eu ainda vou estabelecer nos slides seguintes, e que, para mim, são as perguntas base de todo o processo de facilitação que eu faço. E eles estão quase aqui até numa ordem de importância para a estrutura da forma como a gente vai se planejar. E aí, é por isso também que eu quero reforçar aqui que muito do processo de facilitação, ele está nesse lugar de apoiar o grupo para que as pessoas cheguem à sua verdade. E elas tenham a oportunidade de contribuir para aquele grupo. Porque o grupo nada mais é do que um conjunto de pessoas. E se a gente não estiver individualmente preocupado com cada pessoa para fazer com que ela possa contribuir de verdade, para que ela possa ser genuína, ela possa ser verdadeira com quem ela é e com o objetivo dela naquele grupo e a forma com a qual ela consegue contribuir naquele grupo, a gente não vai estar de verdade cuidando daquele grupo e a gente não vai estar de verdade conduzindo todo esse processo. Então é por isso que eu gosto sempre de lembrar vocês desse olhar que não é só para o grupo como coletivo, mas é também para as pessoas individualmente. Porque quando a gente começa a fazer esse processo de planejamento, às vezes a gente vai entrar em algumas coisas já mais operacionais. E é fácil, às vezes, a gente esquecer de novo dessas sensibilidades que são tão relevantes para um processo de facilitação, ainda mais no contexto educacional. Mas, em essência, eu acho que existem 3 momentos aqui para o planejamento de um momento de facilitação. Né? O primeiro deles, obviamente, é o antes. E o antes a gente precisa estar pensando no espaço e nas ferramentas. Se é um espaço, as cadeiras elas são juntas, elas são fixas, então eu não posso fazer com que as pessoas se movimentem. Isso faz sentido para o roteiro que eu tenho? Se é uma ferramenta, se essa ferramenta às vezes dá um problema como o Teams, e algumas pessoas não conseguirem entrar nas salas, o que eu vou fazer? Eu vou manter a dinâmica? Não vou. Todas essas coisas você tem que estar se perguntando antes, para que você tenha tomado uma decisão já baseada na realidade. E não é uma coisa que você vai ser pego desprevenido lá na frente. E assim, gente, é essencial você ter um roteiro. Eu já fiz muita dinâmica sem roteiro, me arrependi todas as vezes. Porque se eu não tivesse roteiro, eu não tenho um controle do tempo. Eu não tenho uma noção clara desse fluxo. Então eu vou mostrar para vocês como é que é o roteiro dessa apresentação aqui. Tem exatamente ali o tempo de cada coisa. Vocês estão vendo ali, eu acabei de reparar até que o perguntas ele tá maior ali no final. Eu queria que ele fosse só 10 minutos. Eu ainda tenho mais 10 minutos de fala. Se não tivesse isso, eu já estaria quase atrasado aqui, porque ainda tem alguns slides antes de entrar na última sessão de integração entre vocês. Mas todos os outros tempos de movimentos, eles estavam meio dados ali, e eu fui seguindo mais ou menos ele. Porque eu estou sempre de olho aqui no relógio, porque eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o horário, como vocês vão poder ver aqui nas minhas próximas falas também. Mas, além disso, a gente tem que se preocupar com materiais. A gente tem que garantir, nesse dia eu vou precisar de X canetas, ou vou precisar de post-it. Eu não preciso de post-it, na verdade eu preciso de cartolina. Ou, na verdade, eu não preciso de nada disso. O que eu precisava muito era de arminha d'água, que a gente vai fazer uma brincadeira no meio do negócio. A gente precisa anteceder esses materiais para que lá na hora a gente já tenha tudo disponível e que a coisa não desande por uma falta de planejamento. Agora, durante, eu me preocupo muito com o horário. Já falei isso e quero reforçar. Eu conheço muito facilitador e acho que o horário é ok a gente atrasar, é ok a gente priorizar ali o momento do grupo, porque aquela conversa não pode ser interrompida.
Mas aí, ao mesmo tempo, se eu não me preocupei, eu me preocupei mais com aquela conversa que eu tô ali e não respeitei um horário, eu tô desrespeitando uma pessoa que se programou de que ia acabar meio-dia e de que marcou um negócio meio-dia e 15 que era importante para ela. Então, eu sou muito da opinião de que respeitar o horário é respeitar também o grupo. Eu sei que às vezes é uma opinião polêmica no Brasil, porque a gente às vezes acha que atrasar algumas coisas é ok, mas eu acho que não é uma. A minha visão não é num lugar de ficar criticando o brasileiro por ser atrasado. É numa visão de, tipo, eu estou num espaço profissional e eu quero garantir que eu dei as melhores informações para as pessoas ao longo do processo. Até se eu vou atrasar. Se eu vou atrasar, eu gosto de comunicar ao longo do processo. Tipo, gente, putz, percebi aqui que eu vou atrasar 10 minutos. Queria que vocês já soubessem disso para vocês poderem se planejar. Ou, nossa, gente, eu percebi que da forma como a gente está aqui, se a gente quiser realmente concluir tudo que a gente precisa concluir, a gente vai atrasar 1 hora. Queria ver se vocês preferem. E a gente vai tomar uma decisão junto como grupo. Vocês preferem atrasar essa 1 hora e lidar todo mundo com as consequências disso? Ou remanejar aqui e tirar uma parte X do conteúdo, sabe? Já fiz muito isso com um grupo e eu acho que é num lugar de respeito ao processo e às pessoas que estão ali e aos planejamentos outros daquelas pessoas. E por isso que eu acho que a gente, como facilitador que está cuidando daquelas pessoas, precisa ter isso também. Porque às vezes essas pessoas não têm noção se a gente está atrasado ou está adiantado. Às vezes essas pessoas nem estão olhando o relógio porque estão ali, cara, dentro do processo. E de repente elas já tinham que ter saído para buscar o filho delas e aí o filho dela vai ficar lá esperando, sabe? Que sacanagem. Eu acho que é um nível de cuidado e respeito muito com as pessoas num espaço profissional. E isso também reflete nas tarefas. A gente precisa comunicar muito claramente o que as pessoas precisam fazer, o que elas precisam concluir. Se elas estão fazendo uma atividade num grupozinho menor, a gente precisa deixar claro como aquilo dali vai impactar nas próximas etapas. A gente garantir que as coisas estão bem evidenciadas. Isso fica ainda mais claro nas prioridades, porque a gente precisa garantir que as pessoas elas não estão se perdendo, elas não estão ou se distraindo, saindo do objetivo principal, ou às vezes até se distraindo numa coisa menor. Cara, não é tão importante, mas a gente está aqui há 10 minutos falando sobre se essa cor tinha que ser azul ou vermelha. Será que isso daqui é a coisa que precisa de todo o grupo fazendo, sabe? Então, é você como facilitador e como facilitadora que vai ter a oportunidade e o dever de fazer esse tipo de questionamento e fazer esse tipo de observação para o grupo, para que ele esteja no melhor lugar, no mais produtivo e eficiente para os objetivos do próprio grupo. E isso principalmente nesse lugar dos acordos, ou seja, daquilo que o próprio grupo já concordou que é um acordo, uma prioridade, uma regra, algo que quer se estabelecer. E aí a gente pode entrar na colheita, ou seja, naquilo que a gente está registrando. E aqui são algumas perguntas que a gente tem que se fazer para responder como a colheita tem que ser feita durante aquele momento. A gente se planejar para garantir que ela vai ser o mais efetiva e que vai poder responder também às demandas que vão ser feitas depois em relação à colheita. De quando vai ser enviado, de por quem, onde é que vai ser guardado, como aquela pessoa vai poder adicionar ou ajustar algum conteúdo ali. Então, é realmente nesse lugar da relatoria, da ata, de um espaço coletivo. E depois também existe o espaço dos feedbacks. Então, eu acho sempre oportuno a gente ter a oportunidade de aprender com um grupo. Então, eu sei que ao final dessa apresentação aqui, a Universidade Corporativa vai compartilhar com vocês um formulário. E aí, a partir dali, eu já vou poder aprender algumas coisas que talvez eu possa ter melhorado e feito diferente aqui nessa minha condução. E, da mesma forma, eu acho que é legal que quando vocês estiverem conduzindo um lugar, para além das metodologias e das coisas próprias da metodologia AIRE, vocês também pensem se é possível e necessário adicionar alguma outra coisa para vocês pensarem feedbacks da sua condução, do espaço que você estava trabalhando, do roteiro, do grupo e da própria instituição, da forma como a instituição está lidando com aquela informação. Tudo isso é aquelas questões que eu acho que são sempre as perguntas e os olhares que eu acho que são importantes vocês terem para vocês poderem tomar decisões de planejamento do processo de facilitação de vocês. E aqui eu quero apontar, para mim, quais são os maiores riscos. Ou seja, quais são as coisas que eu acho que, em geral, na minha experiência, dá errado. A primeira e maior delas a primeira delas é o deslocamento. Às vezes a pessoa está querendo falar de uma coisa, mas está falando de outra e não está percebendo que está misturando as duas coisas. De que ela está
ficando irritada com o seu processo de escolha, com a sua condução, mas na verdade ela está irritada com a forma com a qual a gente decidiu que a decisão vai se dar. Então, é algo difícil de tratar em grupo, mas às vezes você perceber que isso está acontecendo já te ajuda a lidar com aquilo. Você não precisa dizer, você está fazendo um deslocamento. Mas eu acho que só de você perceber já vai te ajudar a lidar com aquela situação. Eu acho que a atenção ao tempo eu já explorei bastante, então nem vou me repetir aqui. Acho que existe muito a sobreposição. É quando a gente realmente mistura coisas. A gente começa a ter conversas diferentes no mesmo momento, ou a gente começa a ter etapas diferentes de um processo no mesmo momento. Como eu coloquei lá atrás, né? A gente está convergindo, explorando e divergindo ao mesmo tempo. Fazendo uma sobreposição aqui. E a gente não está conseguindo tomar a decisão necessária porque a gente está acumulando mais coisas do que a gente deveria. E isso, em muitos momentos, gera um desgaste do grupo. O grupo está desatento, o grupo não está ali, e você consegue perceber isso na cara das pessoas. Eu, por exemplo, estou num lugar difícil aqui como facilitador, porque eu não vejo a maior parte das câmeras, não estou tendo tantas reações, então eu estou preocupado com o grupo. Eu tenho a impressão, inclusive, de que é um grupo que talvez não esteja tão conectado com o conteúdo, talvez eu não tenha feito um bom trabalho aqui. E tudo bem, eu estou atento a isso e eu estou tentando fazer o que eu posso aqui no meu lugar de facilitação. E é esse tipo de questionamento e de olhar que vocês precisam ter ao longo da condução de vocês. Isso implica também num amorfismo, que é quando o grupo está perdendo a forma, ele está perdendo a estrutura que a gente tinha feito. A gente não está muito claro qual é a forma como a coisa está acontecendo. E se a gente não está dando forma, a gente não está falhando como facilitador, em especial, e aí entra nesse último ponto de risco, porque a gente sempre precisa ter atenção ao propósito. A gente sempre precisa garantir que a gente está com o objetivo correto, a gente está com plena atenção em qual é o objetivo do grupo. Porque isso daqui é o mais fácil de reverberar nos outros problemas. E a gente está desviando do que é o objetivo daquele momento. É muito comum a gente desviar também das outras questões. E aí, gente, entro então em algumas dicas para vocês testarem mesmo com os grupos de vocês. A primeira delas é a ideia de check-in e check-out. São várias possíveis dinâmicas para vocês abrirem e fecharem o momento. Uma das dinâmicas que eu mais uso é realmente fazer uma pergunta de como a pessoa está se sentindo no início e no final da reunião. Isso é uma forma da gente poder avaliar como a coisa se deu e como a pessoa está entrando e como a pessoa está saindo daquele espaço. E é uma forma também de fazer com que a pessoa tenha esse autoconhecimento, essa autoavaliação. Isso faz com que a pessoa se sinta um pouco mais presente também. Vocês podem entrar em espaços mais lúdicos, de perguntar como, se você fosse um emoji, qual emoji você seria? Se você fosse uma fruta, qual fruta você seria? Se você fosse um GIF de animal, qual GIF de animal você seria? Sabe? Tem 1000 brincadeirinhas que vocês podem fazer, seja no início, seja no final, e elas podem ser iguais. Pode fazer exatamente a mesma pergunta no início e no final. Para, de novo, fazer esse convite à autopercepção, mas também fazer esse convite à autopercepção não só individual, mas também do grupo. Uma outra dinâmica que eu acho que pode ajudar vocês é a dinâmica de silêncio. É vocês pensarem que coisas podem ser construídas em grupo sem conversa, em silêncio total. Às vezes é desafiador, às vezes alguns grupos acham isso estranho, às vezes eu tenho uma pessoa que fica cortando assunto, e falando em voz alta, e fazendo piada, e você pode reagir de formas diferentes a isso, mas eu acho que essa dinâmica de silêncio, de pedir que as pessoas deem ideias, ou votem em projetos, ou reflitam sobre alguma coisa que aconteceu em silêncio, é uma forma pela qual vocês conseguem fazer com que aquelas pessoas que são mais introspectivas e têm mais dificuldade de falar em grupo, elas possam estar contribuindo para o grupo mais no ritmo delas. E não é só fazer em silêncio, mas é também apresentar e ler em silêncio. O grupo está interagindo com aquela informação de uma forma mais, entre várias aspas, assíncrona. A gente escreveu ideias, colocou na parede e todo mundo avaliou.
Desse jeito, a gente não vai estar pedindo para que alguém apresente. A gente vai estar, na verdade, dando essa oportunidade para que a própria ideia apresente por si própria. E, pela minha experiência, seja em processo criativo, seja em processo decisório, isso realmente é algo que ajuda essas pessoas introspectivas, ajuda que a gente tenha mais ideias na mesa. Tem muitos detalhes aí de como cada uma dessas coisas pode se dar, mas eu realmente acho que a ferramenta do silêncio é uma ferramenta menos utilizada do que ela poderia ser em processo de facilitação. E uma última é de checagem. É a seguinte: quando você estiver num diálogo com um grupo, em especial com uma pessoa dentro do grupo, é você checar se você entendeu corretamente. A pessoa fala, e aí você diz: eu entendi X, Y, Z. É isso mesmo? E aí a pessoa pode reagir dizendo: sim, era exatamente isso. Aí vocês vão seguir a partir daquilo. Ou a pessoa dizer: sim, mas você esqueceu dessa outra coisa aqui. Eu preciso te explicar de novo. Ou a pessoa pode dizer: não é exatamente isso, porque o X não é exatamente X, o Y não é exatamente Y, o Z você até acertou, mas eu preciso explicar um pouco melhor. Ou não foi isso que eu quis dizer, quero falar de novo para ver se dessa vez você me entende. Isso é uma ferramenta, gente, que eu vou falar para vocês que ela é muito útil em ambientes profissionais e em ambientes pessoais. Eu acho que a ferramenta da checagem, ela é uma ferramenta muito potente para conversa. Porque na checagem, eu não estou falando da minha interpretação, eu não estou falando a minha opinião a partir do que você disse. Eu só estou conferindo se eu ouvi, se eu escutei corretamente o que você acabou de me dizer. E eu vou só repetir. E nessa repetição aqui, às vezes a gente já garante alguns pulos, a gente já pula algumas falhas de comunicação que são frequentes. E eu acho que todas essas possibilidades de ferramentas aqui, elas podem ser úteis para os contextos de você. E aí, eu queria só, até pelo avançado horário, eu não vou me aprofundar em cada uma dessas dicas que eu trago aqui, mas todas elas são links para ou organizações, ou até pessoas. Aqui no caso do Chad, tem um canal de YouTube bem legal sobre facilitação, mas que infelizmente é todo em inglês. O Projeto Cooperação, que é um coletivo aqui do Brasil, por exemplo, no qual eu fiz a minha pós-graduação, com o qual eu fiz a minha pós-graduação. Mas também tem aqui uma série de livros, alguns têm versões em português, outros só têm em inglês, mas que são muito conectados com tudo que a gente trouxe aqui. Então, por mais que eu não possa, pelo horário, aprofundar em cada um deles e citar um pouquinho cada um, tem aqui na frente slides aqui com um resuminho de cada um deles, mas todos eles também têm links para que vocês possam dar uma olhada e aprofundar neles. E esse último aqui é um que fala muito sobre como resistir à economia da atenção. É um que eu acho que ainda não foi traduzido para português, mas que fala da ideia de, às vezes, não fazer nada, de você realmente ter tempo ocioso, de como o tempo ocioso, segundo a autora, é um tempo que muitas vezes está realmente ressignificando e reconectando a gente com as nossas comunidades, com os nossos grupos e com a forma com a qual a gente trabalha. Então, eu queria fechar só citando, então, né, essa fala dela, que ela fala de que ela espera que a imagem do não fazer nada, em oposição a um ambiente obcecado pela produtividade, possa ajudar a restaurar indivíduos, possa ajudar a restaurar comunidades humanas e além. Então, é um livro que realmente mexeu muito comigo e que eu acho que se conecta muito com a facilitação, porque a facilitação, ela demanda essas sutilezas, ela demanda essas ressignificações, ela demanda a ressignificação até do que é produtividade. E por isso que eu acho que é uma observação legal. E vou mudar um pouco essa última dinâmica aqui, para que a gente não divida de novo vocês em sala, porque eu sei que muitos não conseguiram, mas eu vou pedir para que vocês tentem fazer um exercício ao longo da tarde de conversar com uma pessoa, seja do grupo, seja da sua vida pessoal, seja por WhatsApp, seja por uma ligação, para vocês tentarem compartilhar alguma coisa que vocês ouviram hoje nessa apresentação e que vocês vão tentar aplicar a partir da nossa conversa dentro do ambiente profissional ou até pessoal de vocês. É só um convite mesmo aí para que vocês possam explorar um pouco desse conteúdo já nesse lugar mais prático. E aí eu encerro aqui com um pouquinho mais de tempo para a gente ver se tem mais perguntas e comentários do grupo para que a gente possa interagir e eu possa trocar um pouco mais de vocês. E é isso. Foi um pouquinho mais corrido do que eu queria, minha garganta me atrapalhou bastante, mas queria deixar esse tempo aí para
perguntas. Quem quer comentar e abrir aí, gente? Oi? Lembrando que... Oi, diga. É a Joana que está falando. Boa, Na Joana, verdade, diga. eu queria fazer um comentário. Eu já Claro. participei de outras atividades sobre facilitação, e aí a forma que você expõe é bastante clara, e assim, comparado com o que eu já vi, fica bem mais fácil de entender e... Para quem nunca teve, eu assim, acho que para quem nunca teve contato com esse tipo de atividade, ficou bastante claro a forma como você expôs o assunto e também não ficou maçante, né? Achei que foi interessante. Que bom. Obrigado pelo comentário, Joana. Fico feliz aí de não ter sido maçante. Não. Agora, eu só tenho uma outra coisa a falar, mas não é sobre conteúdo, é sobre o slide. Porque, por exemplo, eu tenho enxaqueca, e aí as imagens preto e branca piscando o tempo todo causa algum certo desconforto. E às vezes eu não conseguia prestar atenção muito porque eu ficava desfocado da tela para não poder ver a imagem. Tá bom. Poxa, obrigado pelo feedback, Joana. Vou mudar isso nas próximas. Acabei prezando aqui mais pela estética do que pelo conforto, e bom saber que às vezes gera esse desconforto. Vou pegar esse feedback. Obrigado mesmo, Joana. E desculpa aí por ter contribuído para sua enxaqueca. Não, fica tranquilo. Como eu sei que isso me afeta, eu não presto atenção justamente para não ter esse tipo de coisa. Maravilhoso. Obrigado mesmo pelo feedback, Joana. Excelente. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queriam saber para aplicação mais prática? Pronto. Diga aí, Luzia. Luzia, a gente ainda não te ouve, talvez você... É que eu não estava conseguindo abrir o microfone. Concordo com o Joelma. A forma como você explanou tudo foi bem leve. E eu estava, desde o início, me questionando sobre o que você respondeu. E como fazer as pessoas que são mais quietas, mais tímidas, né, interagir. Porque é fácil você fazer uma pessoa que gosta de falar, participar de uma discussão em grupo. Mas aquela quietinha, para mim, é meu desafio. Porque eu não sei se da forma como eu abordar ela, eu vou criar algum estresse. Eu não sei. E a dinâmica que você falou, eu anotei aqui, a que fica em silêncio, né? É uma boa de todo mundo participar, todo mundo dar sua opinião. E é uma boa forma de fazer com que todos interajam. Bom, Luzia, eu vou aproveitar, inclusive, esse comentário para falar uma coisa que talvez eu não tenha falado ao longo da apresentação, mas eu me considero uma pessoa introspectiva. Eu me considero uma pessoa que, por mais que eu tenha muita facilidade de falar em grupo, subo num palco numa boa. Quando eu sei, eu tenho domínio daquele conteúdo. Se me obriga a subir num palco com um conteúdo que eu não tenha tanto, eu vou falhar ali. E ali, para mim, é muito mais uma relação da minha relação com o conteúdo e com o objetivo daquele espaço do que sobre a quantidade de pessoas com quem eu vou falar. E da mesma forma, quando eu estou numa sala de reunião e eu não sou o facilitador, eu sou só um participante, na hora de eu falar, na hora de eu levantar a mão, nossa, eu fico nervoso, eu fico sentindo aqui a barriga fria, eu fico tremendo, eu fico com calafrio, eu sinto todas essas coisas fisicamente. E por eu estar no espaço de facilitação há muito tempo, eu reconheço muito essas coisas, eu aceito muito essas coisas em mim. E eu sei que quando eu vou criar uma dinâmica de grupo, eu vou estar gerando essa sensação nas pessoas. E eu me preocupo com isso. A dinâmica em silêncio é talvez uma das melhores formas para trabalhar isso. Mas tem uma outra que eu acho muito prudente e que eu acho que é muito legal, que é a de... O nome dela é 2-4-100. 2-4 todos. O 2-4 todos, ele é uma estrutura libertadora. As estruturas libertadoras, inclusive um dos livros que eu citei ali, ele é um conjunto de dinâmicas e não só de dinâmicas, mas de estruturas para dinâmicas. Vale super pesquisar mais sobre, tá? Mas o que é a 2-4 todos? Ela é assim. A gente chegou numa sala com 50 pessoas. E aí, por alguma razão, eu preciso que todo mundo se apresente.
Eu não vou dizer, gente, todo mundo fala aí quem você é, de onde você fala e pronto. Se eu fizer isso, é um choque maior na pessoa que é introspectiva. Agora, se eu disser, gente, formem duplas e se apresentem nas duplas, e aí se eu quiser uma coisa mais lúdica, eu posso adicionar uma outra pergunta. Ah, diga uma fruta que você gosta. Qual é o emoji que você está se sentindo hoje? Sei lá. De novo, o nível de ludicidade de outras coisas e de camadas que você quer adicionar não é o importante aqui. O importante é a estrutura. Se apresente para a pessoa do lado. Agora, encontre uma outra dupla e se apresentem entre vocês quatro. Agora vocês quatro se apresentem para todo mundo. Eu vou construindo lentamente esse acordar, esse. Lembra que a gente tinha falado da introdução, do lançar? Eu estou fazendo com que seja um lançar mais sutil. Eu não estou pedindo para a pessoa introspectiva se apresentar para 50 pessoas. Estou pedindo para ela se apresentar para uma pessoa. Aí quando ela vai se apresentar para outras duas pessoas, ela já está mais treinada. Quando ela vai se apresentar para o grupo todo, ela já decidiu o que ela vai falar, ela já está mais confortável com aquilo de alguma forma. Isso não é só bom para pessoas introspectivas, isso também é bom para a tomada de decisão. Porque se eu vou pedir para que uma ideia seja apresentada para uma pessoa, a primeira vez que eu apresentei essa ideia, ela ainda é cheia de falha. Aí essa conversa que vai se dar entre eu e a Luzia, ela vai fazer com que a minha ideia ela se torne mais direitinha. Aí quando eu e a Luzia, a gente vai apresentar para o Rodolfo e para a Joelma, as nossas ideias elas já vão ter conexões, a gente já vai entender um pouco mais, a gente vai perceber que essa ideia não faz sentido mais no contexto, aquela outra ali, na verdade, ela pode ser uma só. E aí, quando a gente vai apresentar para toda essa nossa conversa, deu maturidade para o conteúdo que a gente trouxe. A ferramenta 24 Tubos é uma ferramenta maravilhosa para esses contextos também. Mais alguém? Vou agradecer aqui o comentário de Winnie, feliz aí de tenha sido proveitoso, e uma pena aí o chat ter sido um problema para algumas pessoas, como também as salas, né? Isso realmente é uma dificuldade. O Teams, ele é uma ferramenta muito boa para várias coisas, para outras tantas, ele é péssimo. Assim. Inclusive, se vocês quiserem uma dica para a vida, no processo de facilitação, o Zoom é uma ferramenta muito melhor do que o Teams. Muito melhor, tá? Então, só esse feedback aqui a gente não consegue mudar, porque pelo sistema Sebrae a gente precisa realmente estar usando o Teams, e aí existe um rigor aqui, não é só a rigidez. A gente não usa o Teams só por usar o Teams. A gente usa porque existem questões financeiras e legais que fazem com que o uso do Teams seja muito mais necessário. Mas se eu vou conduzir um processo de facilitação, eu contrataria ali o Zoom. Então fica essa dica. Mais algum comentário, pessoal? Algum feedback? Alguma pergunta? Pode ser mais técnica, pode ser mais pessoal, pode ser mais subjetiva, mais objetiva. O que quiserem. Vou dar mais um último minutinho aqui para ver se mais alguém ainda vem, senão eu vou já passar para a Glaucia e encerrar. Glaucia, inclusive, eu acho que você está falando, mas eu não te escuto. Eu continuo não te escutando, Glaucia, desculpa. Ainda não. Não sei se sou eu. Se for só eu, me avisem ali no chat, pessoal. Não, aqui também não tá saindo som, Glaucia. Ainda não, Glaucia. O seu microfone está até ligado. Ele está ligado, mas a gente não está ouvindo daqui. Ainda não, Glaucia, desculpa. A Isabela sugeriu você desconectar o fone. Glaucia, no fone também tem uns botõezinhos, às vezes a gente aperta sem querer e ele acaba bloqueando.
Joana, que realmente às vezes não ajuda na comunicação de qualidade. Eu, infelizmente, tenho que concordar. Mas acho que igual você está ali digitando. Gente, eu vou deixar meu LinkedIn aqui. É a rede social que hoje eu mais uso, ainda mais na espaço profissional. Então, se alguém quiser se conectar por lá para depois fazer alguma pergunta lá na frente, algum outro comentário, ou, enfim, só para seguir os conteúdos que eu compartilho, podem me achar por lá. Depois eu vou passar aí para Maria Clara e para a Glaucia essa apresentação completa. E reforço aí a sugestão de vocês tentarem conversar com alguém ao longo do dia sobre alguma coisa que vocês vão tentar aplicar da conversa de hoje, tá bem? Quero agradecer demais pela oportunidade. Ainda não te ouvimos, Glaucio, desculpa. Nada. Eu tô lendo os seus lábios, mas te ouvir eu não tô ouvindo, não. Muito. Maria Clara, não sei se você pode encerrar ou se a gente tem que esperar alguma coisa da própria Glaucia, algum recado paroquial, alguma coisa assim. Não, Glaucia, podemos encerrar? Então tá, então em nome aí da Glaucia, Dario, eu agradeço sua disponibilidade, faço coro aí aos comentários, realmente foi uma ótima apresentação, assim como a primeira, inclusive eu já tinha assistido, mas eu assisti de novo, porque é sempre muito valioso tudo que você traz. Muito obrigada, viu? E obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa semana pra você.